Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 23 de junho de 2025 e Deus nos presenteou com um novo dia e o início de uma nova semana de trabalho talvez para a maioria, né? E nada melhor do que começar uma nova semana, um novo dia, alimentando o nosso espírito com a palavra de Deus. Então, vamos ler carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Parece que meu cabelo aqui desse lado está levantado, mas vai ficar assim mesmo. Diz-nos assim a palavra de Deus: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Uma palavra explicativa aqui do que lemos do capítulo 1 ao capítulo 11. Na verdade, nós lemos uma exposição da decadência humana, da espécie humana como um todo, lá em Romanos capítulo 1. A partir do capítulo 2 até o capítulo 8, nós vimos que Paulo está dizendo que todo mundo é pecador, seja judeu, seja gentil, e que não faz sentido nenhum se considerar superior ao outro ou privilegiado por Deus em algum aspecto, porque ele vai dizer, Deus trata todo mundo de igual forma. É um resumo geral dos capítulos 2 ao 8. É todo mundo pecador, todo mundo indigno da graça de Deus, todo mundo perdido, todo mundo sem condições de salvar-se a si mesmo. A única alternativa, no final das contas, é Cristo. E ele fala isso dos capítulos 2 ao 8, sempre fazendo uma espécie de paralelo entre judeus e não judeus, porque ele está escrevendo para uma igreja que existia na capital do Império, Roma, que era constituída por judeus e por pessoas não judias, né, convertidas ao cristianismo. Nos capítulos 9 a 11, ele detalha um pouco mais a questão dos judeus, como é que se deu a rejeição dos judeus, qual foi o resultado dessa rejeição, o que poderia ter sido se eles não tivessem rejeitado. Ele toca nesse ponto assim, meio de maneira bem resumida. E o que acontecerá com os judeus e com o restante da espécie humana quando os judeus se voltarem para Deus. Isso vai nos capítulos 9, 10 e 11, que foram os últimos que nós lemos. A partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo vai fazer aplicações de tudo isso que ele ensinou, da justificação pela fé, da necessidade da redenção em Cristo Jesus. Ele vai fazer aplicação de tudo isso para a vida cotidiana. É como se ele estivesse dizendo assim: dito isso, todos somos pecadores, todos necessitamos da graça de Deus, Cristo é a única alternativa. Dito isto, como é que nós agora devemos viver? E a primeira coisa que ele diz é, primeiro, ele faz um apelo até meio dramático. Ele diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus. A palavra é muito forte aqui. Ele está fazendo um apelo dramático no versículo 1, mostrando a importância do que ele vai dizer. Ele realmente é como se ele dissesse assim: o que eu vou dizer para vocês agora é fundamental para a felicidade de vocês nesse planeta, na eternidade. Então presta atenção no que eu estou dizendo. E a primeira coisa que ele espera, que ele aconselha-nos a fazer, é fazer uma entrega. É como se ele estivesse dizendo: seja você judeu, seja você gentil, a coisa que você mais precisa na vida é de uma entrega, uma rendição de si mesmo a Deus.
E essa mensagem é pertinente para o tempo de hoje, irmãos. Porque a gente vê pessoas que se declaram cristãs, mas quando você vai observar o dia a dia dela, não há essa entrega, não há essa doação, esse compromisso, esse pacto de vida. Entendeu? Isso é muito importante de pensar. Manda esse vídeo para as suas igrejas, para eles pensarem nisso. Para os seus grupos aí de WhatsApp da igreja, compartilha nas suas redes sociais. Hoje eu estou até antecipando esse pedido aí que a gente sempre faz. É chato ficar pedindo isso aqui, eu sei. Mas é importante até para alcançar mais pessoas. A primeira coisa, então, é como se Paulo estivesse dizendo, a coisa mais importante que um ser humano pode fazer nessa vida é uma entrega de verdade. Não fique seguindo a Cristo meia boca, não fique seguindo a Cristo mais ou menos. Ele usa uma expressão dramática que, aliás, tudo nos versículos 1 e 2 é muito forte. Portanto, irmão, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, que se rendam, que se entreguem. Como? Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É dizer assim, Deus, eu estou aqui entregue para viver ou para morrer, para o Senhor fazer de mim o que o Senhor quiser. Estou aqui me sacrificando, eu estou sacrificando minha vida, meu tempo, minha família, meus sonhos, minhas prioridades. Eu estou sacrificando tudo aqui aos pés do Senhor. Irmãos, essa mensagem é pertinente demais. Eu já vi que esse vídeo vai demorar um pouquinho para ler esse capítulo, mas essa mensagem é pertinente demais para os tempos de hoje, porque tem muita gente vivendo um cristianismo superficial demais. Isso aqui arde no meu coração, isso aqui fala comigo. Me faz me autoavaliar. Meu Deus, como é que eu estou me entregando? Um dos erros de muitos cristãos é: eu entreguei 10% das minhas rendas, como dízimos na igreja, e eu vou lá 1 ou 2 vezes por semana, pronto, tá bom. Às vezes eu faço uma oração rápida na hora que eu acordo, uma oração rápida da minha refeição, uma oração rápida de dormir, pronto, já fiz meu papel. Não, irmão, não fez, tá longe de fazer. Deus quer mais de você. Se você dizer assim, não, mas pastor, eu não tenho tempo. É um corre-corre demais. Pois é, a Bíblia diz exatamente isso, que muitas pessoas não caminham com Deus porque foram sufocadas pelos cuidados do mundo e a sedução da riqueza. Se você, um dos princípios da nossa Igreja Redenção aqui, que eu ministro na Redenção, e na Igreja do Cardoso, que eu também estou ajudando lá, um dos princípios que nós ensinamos aos nossos discípulos, vamos dizer assim, aos discípulos de Cristo que congregam conosco é vida simples. O que é isso? Santificação. Simplifique a sua vida para dedicá-la a Deus. Mas vamos lá. E aí ele diz que este é o culto racional de você. Tipo assim, é o melhor investimento que você pode fazer da sua vida. É a coisa mais racional que você pode fazer da sua vida, é uma rendição completa dela a Deus. No verso 2, não se amoldem aos padrões desse mundo. É como se ele tivesse, você tem 2 opções, ou se render a Deus ou se render ao mundo, ao sistema mundano pecaminoso. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Qualquer transformação verdadeira na vida de um ser humano começa numa transformação do entendimento, um novo insight, uma nova luz, uma nova compreensão. O Evangelho trata disso, metanoia, mudança de mente. Está na raiz da palavra arrepender-se ou converter-se para Deus. Então, transformem-se pela renovação da sua mente. E é interessante que essa renovação da sua mente deve ser uma atitude que você busca.
E aí você tem que se voltar, se quiser ter uma mudança para melhor, porque também você pode ter uma mudança para pior. Comece a estudar Marx e os marxistas, e aí você vai ter uma mudança para o erro, para o pecado, para distanciamento de Deus. Mas se você focar em Cristo e realmente centralizar Cristo na sua vida, aí a mente vai mudar para Cristo. Transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar a melhor experiência que o ser humano pode viver nessa vida. O quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mudando a mente. Mas vamos continuar, porque agora nós estamos no versículo 2 e já vai mais de 10 minutos. Verso 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Paulo está falando, inspirado pelo Espírito Santo, a graça que lhe foi dada. Ninguém tenha de si mesmo o conceito mais elevado do que deve ter. Um dos principais inimigos do ser humano, soberba, orgulho. Mas, ao contrário, tem um conceito equilibrado, porque também ter o sentimentinho de autopiedade é igualmente destrutivo. Então, seja equilibrado, nem soberbo e nem uma pessoa cheia de autopiedade. De acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Todos nós vamos caminhar sempre na medida da nossa. Eu gosto muito de um princípio. Cada um caminha com a luz que tem. Verso 6. Aqui eu poderia dizer que cada um caminha com a fé que tem. Verso 6 não, verso 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Aqui ele agora está se referindo à igreja. Somos diversos, cada um com uma maneira de ser na igreja, e temos experiências diferentes, dons diferentes, história de vida diferente. Mas em Cristo formamos um só corpo, assim como nós temos um corpo humano com vários órgãos e membros, braços, pernas, orelha, olhos, cada um com uma função, mas que formam uma unidade que é o nosso corpo. Assim também em Cristo, nós que somos muitos formamos um só corpo e cada membro está ligado a todos os outros. É a comparação da igreja com o corpo humano. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. E de novo, ele diz, eu estou falando com a graça que eu recebi. E você está vivendo a sua vida cristã com a graça que você recebeu. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Ele vai falar de 7 dons aqui. O primeiro é o dom da profecia, transmitir a palavra de Deus para as pessoas. Se o seu dom é servir, sirva. Segundo dom, serviço. Se é ensinar, ensine. Terceiro dom, ensino. Se é dar ânimo, que assim faça. Dar ânimo, dar uma palavra de encorajamento para as pessoas. Se é contribuir, que contribua generosamente. Há pessoas que têm o dom da contribuição financeira para o sustento do reino, para ajudar outras pessoas. Se é exercer liderança, sexto, exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. 7 dons. Não vou detalhar, tem um estudo profundo sobre isso, mas eu não tenho como detalhar aqui nesse vídeo. Verso 9. O amor deve ser sincero. É engraçado como muitas vezes o apóstolo Paulo atrela aos dons espirituais o amor. E ele vai dizer que lá em 1 Coríntios 13, que sem amor os dons espirituais não valem nada. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Aqui em Romanos está muito evidente. Sempre nós temos duas alternativas para escolher entre elas. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Olha os conselhos pequenos. Dedique-se aos seus irmãos. Com amor de irmão. Fraternal é de irmão. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Olha que conselho. A gente é tendente a buscar a nossa própria honra. Eu fico chateado com o pessoal, negócio, Deus vai me honrar, meu amigo, busca a honra de Deus. E aqui ele está dizendo que a gente buscar a honra dos outros, honrar nossos irmãos. Nunca falte a você o zelo, seja fervoroso no espírito, sirvam ao Senhor. Faça de coração, fervoroso no espírito é isso, faça de coração. Verso 12, alegrem-se Esses 3 conselhos no verso 12 são fantásticos.
Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Tem muita gente com a vida detonada pela tristeza e a depressão, porque não houve esses 3 conselhozinhos simples aqui no verso 12. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, ajudem os irmãos que estão passando dificuldade. 14, abençoem aqueles que o perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem. Abençoem as pessoas, quando elas lhe amaldiçoar, coitada delas. Quem amaldiçoa um cristão, ele está atirando na testa dele mesmo, de si mesmo. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Veja que ele está enfatizando a questão de relacionamentos. Nós somos chamados para a fé, para viver relacionamentos profundos. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Tem gente que é bajulador de gente de posição superior, tal. Para com isso. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Nós todos somos discípulos, todos somos aprendizes. Não tem esse negócio de soberba, eu sei mais e tal. Não retribuam a ninguém mal por mal. O cara lhe faz mal, abençoa ele. Ora por ele, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, sem direito, seja, o cristão é o melhor cidadão cumpridor das leis do seu país. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Não tem que andar em briga, discussão, faça a sua parte para viver em paz. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Vingança, deixa com Deus, entrega o cara na mão de Deus. Vingança não, você não. Justiça com as próprias mãos? Não. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, isso é colocar o amor na prática. O ágape da Bíblia é coisa prática para ser feita no dia a dia. Fazendo isso, você amontará brasas vivas sobre a cabeça dele. O que é isso? Faz a consciência do cara ficar pesada, porque ele te fez mal, você retribui com o bem, vai fazer a consciência dele ficar pesada. São as brasas vivas na cabeça dele. Verso 23, 21 para terminar, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Esse conceito é interessante, porque você só vence um vício substituindo ele por uma virtude. Então ele diz, vença o mal com o bem e que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Ok? Não saia sem deixar um like nesse vídeo. Compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp e outras redes sociais, por favor, para divulgar bastante. Se você acha que essa mensagem é interessante. Até se você não gostou, deixa um dislike. Comenta o que você achou aí. Deixa seu pedido de oração nos comentários do vídeo. Eu me comprometo a orar por você. Leia os pedidos de oração de outros irmãos e orem por eles. Irmã Maria Luzimar pediu lá, continue orando por mim, continue, irmã Maria Luzimar, sei dos seus pedidos e tenho orado, entendeu? Então eu levo isso a sério. E finalmente, alguém é novato aqui que está assistindo esse vídeo, ainda não conhecia esse canal, gostou e quer continuar vendo a leitura comentada de um capítulo da Bíblia todo dia até lermos a Bíblia toda, se inscreva no canal aí, tá convidado, beleza? Um ótimo dia abençoado a todos, aguardo vocês aqui amanhã às 5h30 da manhã.